Olá pessoal, eu estou disponibilizando para vocês o segundo bate-papo com o engenheiro Pedro Correia, que aconteceu durante o intensivo 6 em 2 de Concreto Armado 1. Nesse vídeo, ele conta a experiência dele, os trabalhos que desenvolveu na área de infraestrutura, então é uma ótima oportunidade de vocês conhecerem um pouco mais dessa área. E só para lembrá-los, está chegando a nossa jornada da infraestrutura, uma semana com aulas ao vivo, onde eu vou te preparar para dominar o dimensionamento de uma obra de arte especial. Não deixem de participar. Cadastre-se no link aqui embaixo para não ficar de fora. Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos de volta ao nosso intensivo 6 em 2 de Concreto Armado 1. Bom, encerramos a parte da manhã, né? Espero que todos estejam gostando, acompanhando direitinho. E agora, nesse segundo dia, nós vamos ter um momento também muito especial, da mesma forma que foi ontem, né? Com a nossa convidada. E hoje teremos a honra de receber o engenheiro Pedro Rodrigues Correia. Ele é engenheiro estrutural na Sener, formado pela Escola de Engenharia Mauá, mestrando em Engenharia de Estruturas pela Universidade Federal do ABC, pós-graduado em gerenciamento de projetos e possui 11 anos de experiência na área de projetos e consultoria de engenharia civil, com destaque na atuação de cálculo estrutural, especialmente em obras de infraestrutura. Então, vamos dar as boas-vindas ao Pedro. Pronto. Olá, Pedro. Estamos ao vivo. Oi, gente, boa tarde. Vou começar minha apresentação falando um pouquinho aqui da minha caminhada. Então, eu sou o Pedro, Gabi já deu uma apresentada aí, né? Eu me formei na Mauá em 2014, né? Cursei Mauá de 2010 a 2014. E desde que entrei na faculdade, sempre me interessei mais por essa área de projeto estrutural. Então, eu acabava sempre dando mais valor para essas disciplinas ao longo da faculdade. E quando comecei a estagiar, dei a sorte de já conseguir entrar nesse mercado. Que falo que é sorte assim, porque nem muita gente tem experiência assim de conseguir estagiar desde cedo em projeto. E inclusive eu trabalhei com a Gabi logo no início assim da carreira, lá em 2013. E aí fui continuando na área. Desde o começo mexi muito com obra de infraestrutura. Vou falar um pouquinho aqui, vou mostrar algumas obras que eu participei. E aí ao longo, conforme fui trabalhando, fiz algumas outras coisas, né, de aprimoramento. Em 2019 eu fiz um MBA em gerenciamento de projeto. Acabei saindo um pouquinho da área técnica nessa formação, mas foi uma época também que a engenharia estava com uma queda meio grande, época de, todo mundo deve lembrar aí de Lava Jato, essas coisas. E assim, tentei me aprimorar também para não perder outras oportunidades se eu precisasse. E aí, em 2021, comecei o mestrado em Engenharia de Estruturas na Federal do ABC. O meu mestrado é de análise dinâmica de estruturas de turbina eólica. Eu pretendo concluir esse ano, né? Vamos ver se dá tudo certo. Mas de formação é mais ou menos isso. E agora eu vou falar um pouquinho das obras que eu já participei. E se vocês depois quiserem perguntar alguma coisa, tiverem dúvidas, pode ficar à vontade aí. Isso aqui foi bem no início que eu comecei a trabalhar, em 2013, que foi um projeto muito, muito legal. Não sabia nada praticamente de escritório de projeto de estrutura. E logo que eu comecei a estagiar, eu tive a sorte de trabalhar num projeto bem grande, que é o projeto da ponte Tapaiuna e Laguna. São duas pontes em concreto celular, né? A seção dela é um caixão protendido e o vão é bem grande, é mais de 100 metros que tem de vão nessa ponte aí. Aí são duas pontes, né? Essa que está mostrando aí a laguna, e se vocês, não sei se vocês conseguem ver aqui o meu mouse, mas aqui no fundo é a outra ponte, que é a Itapaiuna. Foi um projeto muito legal. Eu era estagiário, aí eu comecei na parte de aprender a detalhar projeto mesmo, né? No começo, quando você entra em escritório de estrutura, geralmente você começa a aprender como fazer os desenhos, o que que o pessoal entrega, né? Para depois você começar mais a ir para a área de cálculo. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu trabalhei, essa ponte eu trabalhei na Malbertec, né? Antes de eu conhecer a Gabi, inclusive, eu trabalhava é um escritório bem legal, com obra bem grande, assim. Aí eu fiquei lá por mais ou menos quase 2 anos, acho, trabalhando. E eu aprendi muito de proteção nesse meu estágio. Eu aprendi a como detalhar um cabo de proteção numa seção complexa,
Aprendi a mexer bastante em CAD, né? Porque na época nem muita experiência com isso eu tinha. Ainda tinha pouco Revit, então a gente ainda não mexia tanto assim. Mas foi lá que eu comecei a aprender a detalhar projeto, e comecei a entender como que você entrega um projeto para o cliente. Tem tudo isso, né? Quando a gente pensa assim na carreira de cálculo estrutural, você fala, pô, tem o que calcula, tem a pessoa que desenha, não, mas é muito mais complexo que isso. Tem todos os processos de emissão de documentos, então você vai você vai pegando o jeito dessas coisas quando você começa a entrar no escritório de projeto. Aí aqui é uma vista da ponte, né, do outro lado. Essa ponte, ó, mais ou menos aqui, o vão dela, né, que vem, esse maior é um vão que vem mais ou menos dessa borda esquerda aqui até a direita aqui do rio, né? E ela é totalmente protendida e ela foi feita em balanço sucessivo, que não sei se vocês estão familiarizados, mas é aquele método construtivo que a ponte ela vai se encontrando sem escoramento, né? É um Uhum. método bem legal. E logo que eu comecei a trabalhar, um dos projetos mais legais que eu trabalhei até hoje foi esse e foi meu primeiro. Por isso que eu falo que eu dei bastante sorte também nessa área. Aí hoje já dá para passar na ponte, tudo, se quiser ir lá. Ela tá novinha ainda, mas é uma ponte bem legal. Essa aqui é uma foto que é parte do processo, né, que eu descrevi agora, que é o processo de balanço, né, sucessivo. E aí a ponte se encontra no meio, né? Ela saiu daqui da direita e saiu da esquerda, e aí o vão vai crescendo, vai aumentando, né? E conforme vai aumentando, a ponte vai sendo protendida cada vez mais, né? Os cabos vão entrando de proteção até ela se ligar aqui no meio, tá? E aí, assim, eu tô falando meio por cima desse projeto, mas assim, isso aqui é um projeto bem complexo até hoje. Para vocês terem noção, assim, um escritório de engenharia de cálculo estrutural, um projeto desse aqui, muita gente tem que trabalhar nele, tanto na parte de cálculo quanto na parte de detalhamento. É um projeto de uma obra de arte bem complexa, que demanda muita mão de obra. Então é bem legal para aprender muita coisa, mas também não é uma coisa que você fala, pô, eu sei fazer isso aqui. Não, isso aqui é um tipo de estrutura tão complexo que demanda expertise de muitas áreas para isso aqui ser concretizado no papel, entendeu? E a execução em si, mais complexa ainda, claro. E aí depois eu saí daquele escritório, né, que era a Malbertec, e comecei a trabalhar na Planserve, que foi onde eu conheci a Gabi. Inclusive, ontem, né, a Daniele se apresentou, eu conheci a Daniele lá também, e eu entrei lá no setor de obra de arte, né, eu, eu queria continuar em ponte, eu consegui, né, porque eu gostei muito de ponte quando eu trabalhei na Malbertec, e aí eu consegui um outro estágio num lugar que tinha uma área só de pontes, né. Aí eu entrei nessa área só de pontes e a primeira obra que eu comecei a mexer foi o Rodanel. Eles tinham muitas obras de arte, né? Obra de arte é ponte e viaduto, basicamente, a gente chama de obra de arte, ao longo da extensão do Rodanel inteiro. E aí era um método construtivo e uma estrutura mais simples, que eu coloquei aqui na foto. Não chega nem perto da complexidade da outra ponte que eu mostrei agora. É uma estrutura de vãos isostáticos, né? Não tem, falar não tem momento hiperestático, essas coisas. É uma estrutura como se fosse assim, vigas biapoiadas aqui, né? Como Sim. vocês estão vendo na esquerda aqui. E elas são suportadas por aquelas bolachinhas de neoprene. E tinha muita obra. O desafio mais aqui não é nem o cálculo em si, é você conseguir modular o seu projeto de uma maneira que fique eficiente, porque você tem muito trabalho em obra desse aqui, tem muito vão, você tem que produzir muito desenho. Então é uma obra que, comparando com a outra que eu apresentei para vocês, muda um pouco. O cálculo estrutural dela não é tão complexo, mas você tem que, do mesmo jeito, ser assim, eficiente e conseguir entregar relativamente rápido muitos projetos, né? É um tipo de obra mais simples, mas demanda muita atenção também. A gente pensa que o Aí, trabalho do engenheiro é só saber calcular, né? né, então, exatamente, o dia a dia em si, assim, hoje em dia, eu até considero que você é mais outras coisas, sabe? Por exemplo, tem processos de emissão e de documentação dentro da própria empresa que, se você não organiza direito, ele te toma muito mais tempo que a engenharia pura em si, né? E é legal de passar isso pro pessoal, porque essa é a rotina, né? Você fala, o que você faz? Calcula ponto. Pô, então você fica o dia inteiro calculando? Não. A maioria do dia você fica resolvendo outras coisas e acaba que são inerentes ao processo da entrega, né, de Sim. projetos aí. E aí falando um pouquinho mais sobre esse tipo de ponte, ele é uma estrutura que ele é basicamente dividido em algumas partes, assim, vou falar as partes principais. Tem a viga, né, que é uma viga pré-moldada,
Geralmente ela é feita no próprio canteiro, mas ela é pré-moldada, né? Por exemplo, aqui embaixo, ó, vocês podem ver que tem um canteiro de obras aqui bem grande, com muita coisa, né? Aqui atrás também. Então são geralmente nesses lugares que o pessoal fazem as áreas de concretagem dos pré-moldados para depois lançar, né, o pré-moldado na obra de arte. E aí ela é dividida mais ou menos na parte da viga. A viga é uma viga protendida quase sempre. Às vezes não tem proteção em alguns vãos, ou às vezes por algum motivo não tem, mas assim, 95% dessas obras que eu trabalhei, ou até mais, é sempre protegida a viga. E aí ela é bem legal o processo construtivo, porque é bem rápido. Se você ver aqui na direita, aqui já está montado. Mas na direita eles ainda estão montando aqui, né? Ó, eles estão lançando as vigas e por cima eles estão lançando a laje. E a laje também é pré-moldada. Ou seja, a única coisa que não tem pré-moldada aqui é da superestrutura para baixo. Quando chegou nessa parte de lançar para cima, basicamente é só encaixar tudo que já foi produzido, e aí eles vêm com uma capa de concreto por cima e solidariza tudo, igual tá aqui, né? E como eu falei da simplicidade, que isso aqui não tem hiperestática, é uma estrutura mais simples, você pode ver que apesar de na ponte da esquerda aqui tá tudo concretado já, você consegue ver as juntas aqui, né? Que Uhum. é exatamente isso, como se fossem pontes separadas, né? Que elas não, pelo menos os esforços da superestrutura não passam para a superestrutura do lado. Isso que dá a característica de isostaticidade aí dela, né? E Sim. assim, apesar de compartilhar esforços nos pilares, em cima é como se fossem módulos. E isso aqui entra muito naquela parte que eu falei de você conseguir otimizar o processo. Vamos supor que aqui na ponte da esquerda a gente tem vão de 20, vão de 25 e vão de 30. Se ao longo da sua obra você vai ter só esses vãos, você consegue otimizar o seu cálculo, por exemplo, calculando a superestrutura separada, às vezes calculando só alguns tabuleiros e reutilizando outros para outros trechos. Isso é muito feito nesse tipo de obra por causa dessa característica, da característica da simplicidade da superestrutura. Entendeu? Então, tanto na execução, que economiza muito tempo, né, por ser pré-moldado e ajudar muito a produtividade, no projeto também. Então, é meio que pensado dos dois lados, né? Tanto o projeto é mais rápido, como a execução também é mais rápida nesse tipo de obra. Aí aqui é outra obra também que eu trabalhei por bastante tempo, enquanto eu estava no mesmo escritório, né, na Planserve. É uma obra que tem praticamente as mesmas características construtivas do Rodoanel, né? São vigas protendidas. Também você pode ver aqui embaixo que tem, dá até para ver aqui, ó, na cabeça da viga os nichos de proteção. E aqui são onde entram os cabos, né? E aí é realizada a proteção. E depois disso aqui a viga é içada e colocada aqui em cima. Só que a diferença, essa ponte aqui, inclusive, é aquela ponte que leva o trem até Guarulhos. Uhum. Foi um projeto bem legal também que eu pude trabalhar. E a característica que muda aqui mais é no cálculo em si, porque não é uma ponte rodoviária. Isso aqui era uma ponte ferroviária, né? E aí muda, o que muda mais, assim, em relação à outra rodoviária é o carregamento. O carregamento dessa ponte é um outro trem tipo que a gente usa, né, da norma. E Sim. geralmente alguns clientes têm o seu próprio trem tipo até, né, normatizado deles dentro. Por exemplo, a CPTM tem um trem tipo dela, aí às vezes a MRS tem outro trem tipo que você tem que usar de acordo com o requisito do cliente. Essa é uma obra que é mais nesse estilo. Mas a montagem é a mesma coisa, né? Lança as vigas aqui em cima, de acordo com o vão, né? Você vai ter uma produção aqui nessa obra, se eu não me engano, eram 3 tipos de vãos, pelo menos o trecho que eu trabalhei. E aqui do lado das vigas aqui embaixo onde elas são apoiadas, você consegue ver essas plaquinhas furadas. Essas plaquinhas furadas são a laje, que elas depois entram aqui em cima da viga. Então é uma obra que é bem, com uma produtividade bem alta mesmo, depois que tá liberado para fazer, assim, conseguem montar muito rápido mesmo. Aí aqui eu também uma outra foto, mostrando já as vigas içadas, né, e o viaduto aí mais contínuo. E aí o trem corria aqui por cima, e aqui nessa próxima foto que eu coloquei dá para ver como que ficou o final, né? Isso aqui é uma vista de cima da ponte. E aqui embaixo tem. Tudo aquilo que a gente estava vendo está aqui embaixo, só que aqui tem o acabamento que vem por cima da laje com o trilho, que a gente chama de via permanente. Isso aqui, né? Que é onde fica fixado o trilho. E era tudo pré-moldado aqui praticamente. Até essas plaquinhas aqui, ó, laterais aqui, tinha parte que era pré-moldado. Essa parte de fora aqui,
tem uma parte de fora dessa grade também que era pré-moldada. Era bem, assim, racionalizado toda a produção. E tinha uma coisa bem legal nessa ponte, que quando você olha, assim, aqui você fala, pô, o carregamento aqui que o engenheiro teve que calcular, que pior era o trem, né, por exemplo. Mas um dos piores carregamentos que a gente teve nessa ponte, e é uma curiosidade bem legal, é o carregamento desse fio aqui, ó. Essa linha, ela é pendurada nesses postes, né, que são fixados na laje aqui. E por causa dessa linha e da curvatura dela ao longo da ponte, isso dava um esforço muito grande na laje. Um esforço que a gente tinha que prestar, todos a gente tem que prestar atenção, mas é um esforço que causava mais esforço da gente para calcular os lugares certinho do que o trem em si. E aí, quando você olha, você fala, ah, isso aqui é só um postinho que tem um fio aqui. Realmente, o fio e o poste são levíssimos, mas a força que isso aqui causa com um fio ligado, a não sei quantos quilômetros aí, pode ser muito grande e até arrancar a laje às vezes. Então, são coisas legais aí, particularidades de cada projeto, né? É, e essa obra também a gente teve um problema com o gabarito, lembra? Porque em Ah, é cima verdade. tem o gabarito dos aviões, né? Ó, a obra não Sim, pode ser sim. muito alta. E Aham, embaixo, quando se aproximava do solo, dava uma sim, proximidade da barreira rígida ali dos veículos, e a gente não dos sabia se levava veículos. para cima ou para baixo. Exatamente. E também, aproveitando disso, que eu nem lembrava do gabarito, eu acho que inclusive nessa foto, eu não tenho certeza. A gente também teve problema de gabarito de que passava perto de um presídio. Ah, E eu acho que é aqui, inclusive. E aí, por exemplo, isso aqui não podia. Tem lugar que a gente ajustou isso aqui para ficar mais alto e depois ele volta a descer para encontrar lá na frente na estação, né? Alguma coisa assim, por causa disso. Porque ele tinha que ficar longe, tinha um gabarito mínimo lá que a gente nem sabia na época. São coisas que não imagina e às vezes, assim, são os maiores desafios do projeto, coisa que você nem imagina, né? Bom, aí eu vou falar um pouquinho agora da parte que eu também trabalhei fora dessa área de infraestrutura. Eu não cheguei a trabalhar em tantas obras, eu acabei trabalhando mais com infraestrutura, mas eu coloquei aqui mais ou menos na ordem que eu fui vivenciando, né? Depois disso aí, né, de todos esses projetos que passaram, eu saí um pouquinho, fiquei acho que uns 2 anos trabalhando mais com obra industrial. Não foi nem por uma escolha, foi por causa da baixa de projeto mesmo, em ponte, em coisa maior. Teve uma época que baixou bastante, não tinha muito disponível em nenhum escritório, assim, e eu fui trabalhando com o que surgia. E aí, isso aqui também foi uma oportunidade bem legal, foi meu primeiro contato meio que com obra industrial grande, assim. Eu participei da obra do Complexo Industrial da Eurofarma, o maior complexo deles, que foi, eu não sei se já finalizou, mas isso aqui é em Montes Claros, em Minas Gerais. E aí eu peguei algumas fotos aqui para exemplificar o tipo de estrutura que geralmente usa nessas obras industriais, né? Você pode ver que isso aqui é um canteiro, né, de obra enorme, isso aqui é a fábrica inteira praticamente. E aí você vai ver em vários lugares canteiros com peças pré-moldadas, né? Que é a mesma ideia que comentei lá nas obras de arte. São várias peças pré-moldadas que o intuito aqui é racionalizar a maior quantidade de vãos que a gente consegue para usar essas peças ao longo da obra inteira, né? Então, e é tudo pré-moldado, pilar, viga. Tem algumas estruturas aqui, por exemplo, essa caixa d'água aqui, né, na direita, esse reservatório bem grande, aí ele era moldado em loco. Mas de resto, você vai ver que é tudo, tudo, tudo pré-moldado, né? São estruturas bem simples, prédios aqui. A carga é alta em algum deles, mas comparado com obra de infraestrutura, é tudo coisa bem leve, bem mais simples, assim, são coisas mais tranquilas. mais simples, mais ou menos, né? Pré-moldado a É, gente calcula a mesma peça 3 vezes, né? é, Na isso. fase de Algumas coisas, esforma, fase de içamento, a fase da montagem sim, final. tem essas coisas, mas assim, o mais simples em questão de esforços gerais, assim, na estrutura, às vezes é mais. Você consegue, por exemplo, essas obras aqui são coisas que você consegue resolver com um modelinho simples, assim. Às vezes você vai fazer, por exemplo, um predinho aqui, esse aqui, esse predinho da subestação. Pô, se você quiser, você faz ele na mão, em softwares bem simples, assim, no F2, por exemplo, com planilha de Excel, você resolve algumas coisas. E, claro, tem algumas coisas mais complexas. Por exemplo, um reservatório, esse aqui era bem alto, aí já ocupa um tempo de cálculo estrutural ali maior, uma modelagenzinha mais rebuscada. E o que muda mais, assim, pelo menos no meu sentimento, quando você está num tipo de obra assim, industrial, que é muita, muita, muita coisa para entregar, e numa obra de arte, é que aqui
você tem que ser mais produtivo ainda, né? Tem, por exemplo, o pessoal, geralmente, quando trabalha industrial, eles separam por área, assim, vamos supor que a área desse prédio aqui é a área A. Aí tem que entregar isso aqui tudo numa data. E geralmente é muita correria, porque o pessoal já, hoje em dia, já coloca a obra junto com o projeto. Às vezes, projeto nem executivo o pessoal já quer construir. E em obra industrial você vê muita coisa desse tipo, muita correria. É legal também, dá para aprender bastante coisa, mas é bastante correria, em todos que eu trabalhei. Aí aqui é uma outra foto do outro lado, né? Mostrando aqui o prédio mais, os prédios, um dos prédios principais mais avançados já. E a foto está meio de longe, o próximo tem um vidinho que vai dar para ver melhor. Mas essas estruturas elas são em concreto pré-moldado e o fechamento do prédio era feito com os painéis que eram fixados numas estruturas metálicas auxiliares assim. Então meio que o cálculo que a gente fazia era só da parte de concreto e esse fechamento ele vinha de um fornecedor. Então a gente tinha que pegar esse projeto do fornecedor de fechamento e jogar as cargas desses fechamentos na nossa estrutura para ver se estava tudo ok. Então era um negócio que tinha que toda hora estar verificando, onde que tinha insert metálico, era bem trabalhoso essa parte assim. E era bem grande isso aqui, ó. Por exemplo, aqui na esquerda tinha creche, tinha campo, tinha até igreja aqui dentro. Era um projeto bem grande, bem legal. Deu para aprender bastante coisa. Aí eu vou tentar, isso aqui era um vidinho de drone, deixa eu ver se ele consegue tocar aqui. Aí, só dando uma passadinha rápida, é um vidinho bem rápido. É uma dimensão bem grande, né? Sim, ele é bem enorme, bem enorme. É muita coisa, muito projeto que tem que entregar para cada lugarzinho desse. Então é bastante corrido. Aqui na esquerda era uma estrutura bem legal, não dá para ver direito, mas é um refeitório todo diferente aqui, ó. Ele é todo em balanço, era bem legal. Aí aqui é só para dar um overview mesmo, ó. Aqui, ó, nesse cantinho é a creche que eu tinha comentado, tinha algumas estruturas bem diferentes. Foi bem legal de participar. Tem bastante projeto de piso que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, lugar que esse estacionamento mesmo aqui tinha lugar que era horrível, assim, então foi um piso em concreto armado mesmo, que tem que fazer em vários lugares. E o que acaba acontecendo é que, assim, em piso, às vezes o cálculo em si nem é tão complexo. É um tipo de projeto legal também de falar sobre. Que ele não é complexo, mas às vezes tem tanta parte de detalhamento em piso que dá mais trabalho do que uma estrutura que é muito complexa. São as coisas que a gente vai vendo aí ao longo de obra industrial, principalmente. Tem muita entrega de muito detalhe. Aqui ele vai terminar de dar a volta, mas era só para vocês terem um overview aí de como que é uma obra industrial. Assim, apesar de parecer que às vezes é só pecinha pré-moldada encaixada, bastante detalhe e bastante coisa que precisa falar sobre também. Legal. Essa, essa aqui também foi uma das maiores que eu participei de industrial. Esse aqui é de um laboratório de sangue e chamado Hemobras. Eu esqueci a localização dele certinha, mas eu trabalhei bastante tempo nesse projeto, acho que foi mais ou menos um ano. Esse aqui não era o site inteiro, era só essa parte aqui que está em construção. Era um prédio bem grande aqui. E também, o mesmo esquema de construção, era tudo pré-moldado, laje, viga, pilar, tudo. A única coisa que mudava desse aqui, daquele da Eurofarm, assim, do sistema estrutural, era o fechamento. O fechamento aqui também era em placa de concreto. Então não tinha alvenaria assim nesse prédio, era tudo fechado por fora com essas placas e a própria estrutura já no detalhamento dos pré-moldados a gente já tinha os detalhes para de insert e tudo para aguentar esses painéis aqui em concreto. Uma obra bem legal também, a carga aqui tinha pavimento com carga bem alta de mais de 1 tonelada por metro quadrado, que tinha uns equipamentos bem pesados e foi bem legal. Deu para aprender bastante coisa. Uma das coisas bem diferentes dessa obra, em relação àquela outra que eu mostrei para vocês, é que aqui, ó, nessa parte de baixo, o edifício todo ele era elevado do chão. Então não tinha um piso. A primeira parte aqui, o primeiro andar do prédio, que você tinha que subir uma escadinha aqui, né? Que ainda não tem nessa foto, mas ele já era uma laje. Por causa eles optaram por fazer isso pelo tipo de solo que tinha lá, tinha muito entulho nessa região,
Então, assim, era um prédio que não tinha nada do térreo apoiado praticamente no chão. Todas as estruturas já eram laje Armadas. desde o... É, tudo era laje armado desde o primeiro, que aumenta consideravelmente o custo, porque, assim, o primeiro pavimento tinha um detalhamento, uma quantidade de aço e concreto tão grande igual o segundo. Então, são coisas assim que você vai vendo, nunca é igual, sempre tem alguma coisa diferente. E é legal dar uma olhada, assim, entender, né, como que as coisas foram pensadas. Sim. Aí, vou falar, uma das últimas obras, eu pulei muita coisa, dei um geralzão de coisas mais icônicas, assim, que eu trabalhei, que eu gostei mais. E aí, depois dessa parte industrial aí, eu voltei bastante em 2020, mais ou menos, para a parte de infraestrutura mesmo. E eu voltei trabalhando com o metrô. Aí voltei trabalhando na linha laranja, na estação Perdizes. Nunca tinha feito uma estação inteira, foi uma experiência bem legal. E a estação Perdizes era uma estação em vala, né? Explicando mais ou menos assim, a gente geralmente tem dois tipos de estação. Tem o poço, né? Que é aquela parte redonda, e tem a vala. A vala geralmente é retangular e, e o que muda é muitas vezes o método construtivo da estação. Tem estação que como que a gente faz? A gente faz as contenções, né? Que geralmente são as diafragmas. E a gente vai cavando, né? A parede de diafragma já está feita. E aí, conforme você vai cavando, a própria diafragma já sustenta. Já sustenta aquilo lá que você está cavando. Algumas estações que foi essa que eu trabalhei, e eu dei sorte também, eu acho, porque foi um projeto bem legal. Apesar de ter a diafragma sozinha não sustenta. Ela não sustenta a estação. Então, quando você vai cavando ela, você tem que ir montando as lajes, que o pessoal chama de método invertido. Então, até tem uma foto depois aqui que eu vou conseguir falar melhor sobre isso. Mas é muito legal, porque a obra começa com. Você pensa que é um piso, né? Por que que você pensa que é um piso? Porque quando você chega no canteiro de obra, no começo do canteiro, você vê uma laje concretada no chão, em cima da terra. E na verdade é E, laje de cobertura, né? exatamente, na verdade é a laje de cobertura da obra. E aí o que que acontece? Nessa laje tem algum vão, né? Algum buraco que a gente deixa, que ali vai começar a ser cavado. E aí começa a cavar por baixo dessa laje que foi feita. E aí, conforme vai cavando, aí faz a próxima, vai cavando, faz a próxima, até chegar na laje de fundo. E aí, meio que a estação tá feita, e aí começa a literalmente fazer as coisas dentro da estação, né? As salas, os acabamentos, e depois que fez tudo isso, que chega e a parte que passa o trem, né? O metrô em si, ela é feita por último, né? Que é quando o Shield vem, fura e encontra a estação lá embaixo. Ou seja, quando já está tudo feito, ele vem e encontra. Tem que encontrar, né? E aí é meio que emenda com as estações interiores, né? Aí nessa foto aqui, ó, é bem legal de você ver, é uma viga enorme, né? Você vê que eles estão montando essa viga em cima aqui. E o que que é essa viga? Isso aqui é uma viga de borda que vai emendar com a laje lá de baixo. É as vigas que vão ficar junto à borda da estação, assim, né? É muito ferro mesmo, porque nessas vigas, quando você monta, você pode ver que tem ferro até na. Aqui não dá para ver muito bem, mas geralmente a gente tem ferro, viga normal, a gente tem ferro negativo, né, e positivo. Os, geralmente, em estrutura mais convencional. Aqui, essa viga tem muito esforço lateral, então a gente tem muitas vigas dessas que a gente tem que armar muito na lateral, porque ela funciona tanto na flexão nas duas direções, porque ela tem que segurar os impulsos de terra provenientes da parte que você está cavando, né? Meio que ela solidariza ali com a laje. Sim. Aí essa foto é exatamente a laje de fundo, né? Quando chega na laje de fundo é isso aqui, ó. A estação foi cavada aqui de cima para baixo e essa aqui é a última laje da estação. E lá no fundo vai ser onde o shield vai furar aqui, por último, para encontrar aqui a via, né? E todos esses pilares, eu também não comentei, mas eles são feitos todos previamente. Eles são feitos igual parede de diafragma, né? Ou seja, esse pilar ele foi feito e está concretado muito antes da obra chegar aqui, né? Ele tá fincado dentro da terra e conforme você vai cavando, vai aparecendo o pilar, cada vez mais. Vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando no pilar. E aí você pode ver, ó, você fala, pô, cavaram o pilar e aí os caras ficaram ele aqui tudo para passar ferro. Realmente é isso que faz, não tem jeito.
Depois, o pilar já não tem concretagem boa, né? Porque ele é meio que concretado no solo. Dentro da terra, Então né? já tem que ter um coeficiente de segurança absurdo, né? Por causa disso. E aí, depois que a gente chega aqui no nível, a gente ainda fura e passa todas essas barras que vão ser da laje que vai ficar nesse nível. Ó. Vocês podem ver que em todos os pilares tem essas barras, que é justamente o nível da laje aqui. Isso aqui onde o pessoal está de pé vai ser provavelmente um porão aqui de cabos, né? Que tem muito essas estruturas no metrô. E a laje em si, a última laje para o pessoal acessar o trem, vai ser nesse nível aqui de cima. Então é um tipo de obra bem legal, demanda muita mão de obra de projeto, porque é muita estrutura para detalhar. Ó, essa viga aqui que eu comentei, dessa primeira foto, se você ver nessa foto aqui, ó, ela poderia ser uma viga dessas aqui, ó, que estão lá em cima da laje, essas vigas que ficam na borda aqui, ó. Poderia ser uma viga dessa aqui montada, entendeu? E aqui também, mais um exemplo dessas vigas que a gente faz muito nas bordas aqui das lajes, né? Tem algumas que emendam, inclusive, com o revestimento. Aqui, deixa eu voltar nessa foto que dá para mostrar melhor. Ó. Se você olhar aqui na direita, tem uns ferrinhos pendurados na viga aqui, né? Um monte de ferrinho. Esses ferrinhos, eles estavam na terra, né? Porque como o método foi invertido, foi cavando e aí que surgiram esses ferros. Eles já são colocados meio que na terra para você não ter que furar a viga depois. E aí, quando chega nesse estágio, o que que acontece? A gente faz um outro revestimento aqui que a gente chama de secundário, e a armadura encaixa nessa armadura que fica pendurada aqui na viga, né? E aí solidariza isso aqui inteiro com a laje de fundo e com a viga e com tudo aqui. É como se fosse uma outra camada de parede que tem que a gente chama de revestimento secundário aqui. Bom, de projeto era mais ou menos isso. Dei um overview geral aí das coisas que eu trabalhei, das mais legais. Hoje em dia eu tô mexendo em... Tô trabalhando bastante na ampliação da ferrovia da linha vermelha do trem que tem aqui em São Paulo, né? É um projeto daí da MRS, é uma duplicação de linha, eles estão fazendo uma linha paralela. Então eu estou trabalhando na ampliação de algumas estações que vão ter que ocorrer por causa dessa duplicação de linha. Esse aí é mais ou menos o overview. E aí agora no final eu ia falar um pouquinho da rotina aqui de um engenheiro de estruturas, só para o pessoal aí que se interessa aí por essa área e saber qual que é o dia a dia assim do escritório. Uhum. E pelo menos eu, quando entrei nessa área, eu não tinha noção. Muita coisa assim, eu pensava que era bem diferente. E a gente tem que fazer bastante coisa que a gente não imagina, só explicando aí a rotina, pelo menos do que eu faço aí todos os dias, né? Deixa Aí, eu aproveitar só para fazer pode algumas falar, Gabi, pode falar. perguntas. Que o José Vicente, ele perguntou se os pilares são ocos. Eu acho que foi ali no momento que eu estava Ah, mostrando o monotrilho. aqui. Lá é Isso, isso. tá. Então, nesse projeto existe pilar, né? A gente faz obra de arte com pilar oco muitas vezes, já fiz algumas. Mas esse aqui não. Eles eram maciços. E por quê? Porque aqui em cima, às vezes até dá para fazer oco, mas vou dar um exemplo porque nessa obra aqui não é oco, né? Por que que a gente já pensou no maciço? Aqui, em muitos lugares dessa obra, existiam duas linhas de trem, a linha que vai e a linha que volta. Quando o trem passa muito na borda da obra e fica uma excentricidade muito grande em relação ao pilar, a gente tem um problema aqui de inversão de momento fletor. Ou seja, o que que é mais ou menos? O momento que eu tenho para um lado, ele é igual ao momento que eu tenho para o outro. O pilar ele é muito solicitado nas duas direções a todo momento. E esse é um problema que a gente sempre tem que checar muito, que configura uma situação de fadiga, né? Que é uma situação prevista ali na norma, que a gente tem que fazer algumas verificações diferentes e limitar mais a tensão no aço devido a desse fenômeno. Então, para já conseguir dimensionar a fadiga e não ter problema, o pilar já foi na concepção dele, assim, ele já foi feito maciço, porque a gente sabia que a gente ia precisar de bastante seção aí para por causa desse efeito aí, né? Tanto por causa do efeito da fadiga, que onera bastante o aço, como também por causa do momento fletor do próprio concreto aí, né? Da verificação do concreto. Mas Sim, nesse caso era maciço. muito legal. E Roberto Guerzoni, vamos ver se você lembra desse nome. Boa tarde, Pedro.
Não sei se você se lembra de mim, você me ajudou a fazer uma atividade quando entrei para fazer uma pós na USP. Estava meio perdido, mas você me deu umas dicas que me ajudou muito. Obrigado. E trabalhamos juntos na Sener. Ai, que legal, eu não sabia, nossa. Agora eu lembrei quem é. Roberto Legal, legal, Garzoni. legal. Um abraço aí, Roberto. Espero que tenha dado tudo certo aí. E outra pergunta do José Vicente, ele falou: Pedro, você sabe me dizer mais ou menos em porcentagem a diferença entre pré-moldado e moldado in loco? Dizem que é até mais barato pela rapidez, mas não creio, porque é pouco usado para construções multifamiliares, que não se paga. Eu acho que isso é um tema bem legal de explorar e eu assim, eu acho que não tem uma porcentagem que você consegue cravar, porque é muito específico do projeto, né? Por exemplo, o que que eu estou tentando explicar? Um projeto dessa ponte aqui que a gente está olhando, por exemplo, né? Você fala, pô, se eu fizer uma viga aí moldada em loco, se eu fizer uma viga moldada em loco e protender aí, fica mais barato o material do que fazer essa que está aparecendo aí pré-moldada. Vamos supor. Pode ser. Mas para o tipo de empreendimento que você tem, nem atende essa premissa. Você tem que ter uma produção absurda, mesmo que a viga for cara, porque você tem uma data. Então, assim, se for comparar sem pegar nenhuma premissa de projeto, sem pegar nada, só pegar os materiais que você tem ali na folha e contar com toda a mão de obra que você tem que ter, tudo, eu ia dizer de verdade que o moldado em loco, né, o método convencional, é sempre mais barato. Sim. É sempre mais barato. Em qualquer projeto que você for fazer. Em qualquer projeto. Mas, assim, devido a todas essas coisas, sempre a análise é diferente, entendeu? Às vezes, por exemplo, tem moradia multifamiliar em alguns lugares. Na América Latina, no México, eu já vi falar. Eu não sei muito essa parte de residencial, mas é notícia que às vezes a gente vê e acha interessante. Na Colômbia também, que o pessoal usa para fazer residência multifamiliar só concreto armado. Eles não usam nem bloco. Eles fazem tudo em concreto armado, a parede da casa inteira, porque eles conseguem ter uma produção absurda lá de concreto no lugar que eles estão. E eles vão enchendo tudo, faz forma na parede, nem usa bloco. Aí você vai falar, pô, aí fica muito caro a casa, porque eu não estou usando nem alvenaria, estou fechando a casa com concreto armado, vai ficar bem mais caro. Mas assim, às vezes atende a premissa de projeto, né? E para o retorno que eles têm que ter, ou às vezes nem retorno, só o prazo. Então é isso que eu falo, varia muito. Mas se fosse analisar só assim, material por material, eu digo que o moldado em loco geralmente é mais barato. Tanto Sim. pelo tipo de material que você usa, e como pela mão de obra. Porque, por exemplo, para você fazer a mão de obra de uma viga protendida, pré-moldada de uma ponte, só a expertise que exige em canteiro de obra é absurda, né? Então essas coisas são muito específicas de cada projeto, assim, né? Mas é um tema bem legal, que é muito bom de... Esse tema, eu diria que, assim, todo projeto tem que levantar muito bem esse tema, porque pode onerar muito o projeto dependendo das decisões. É um tema muito importante a conversar sempre em todo projeto. Sim. E pelo método diafragma, quantos metros de Uhum. profundidade esses pilares conseguem ser executados? Ó, isso é uma coisa que vai depender muito de quem está executando. Eu vou colocar até a foto lá do pilar. Esse, peraí, acho que é depois ou É antes? mais Me pra frente, confundi. né? Ah, é mais pra frente, verdade. Aqui. Ó, essa aqui, por exemplo, do fundo, daqui do fundo até lá em cima, se eu não me engano, tinha uns 35 metros esse aqui. Era muito alto. Não lembro de cabeça, assim. Sim. Mas era bem alto. E isso é uma coisa que, assim, durante a fase inicial de obra, que tem diafragma, é um processo construtivo muito difícil, porque às vezes eles têm dificuldade de descer a gaiola de armadura, porque isso aqui é uma gaiola enorme, 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 que tem que içar com guindaste e ir descendo, né? E aí, às vezes, a gaiola não entra, tem que cavar de novo. Então, assim, eu acho que hoje em dia conseguem fazer muito fundo mesmo, mais que esses 30 e poucos metros que eu falei, assim, vou chutar que às vezes até se precisar, o pessoal consegue chegar em quase o dobro disso. Mas dá muito problema, e por isso que isso é obra, assim, que é bem complexo, com muito sistema estrutural envolvido, ele pode mudar. Essa obra mesmo que eu participei, mudou algumas coisas devido a isso. Às vezes a lamela não entrava naquele lugar,
e o pessoal mudava a lamela de lugar ou deixava ela um pouco torta, porque não estava conseguindo fazer. Sim. Então, assim, vai muito do lugar que você for fazer, porque assim, apesar de você ter bastante informação de solo hoje em dia, você não tem tudo, né? Não é um 3D completo de todos os lugares que você vai furar. Sim. Então é uma coisa que dá muito problema, e nessa estação aqui, inclusive, teve parede que não conseguiu fazer e tem dente por causa disso. Aí o pessoal diminui assim a estação, faz como se fosse um Lzinho para conseguir cravar a parede, e aí muda o eixo da obra, né? Então é um projeto meio vivo, assim, pelo menos no começo, que o pessoal aí de obra enterrada entra bastante com a parte deles. É meio duvidoso, você ainda às vezes não sabe, às vezes muita coisa que você já está fazendo correndo você vai perder, porque você vai ter que mudar e não tem jeito. É, é muito dinâmico tudo. É muito dinâmico, né? E aqui vai uma pergunta do Shang, meu marido, inclusive, ó, que tá acompanhando. Ah, abraço, valeu. Olá, pessoal. Trabalhei com o engenheiro Pedro no projeto da CPTM e na época ele modelou a estrutura do elevado usando o Sim Engineer. Queria que você É, sim. compartilhasse um pouco sobre essa experiência. Ah, legal, foi muito legal. Uma das coisas mais legais nesse projeto foi que eu pude usar bastante esse software. E foi um dos meus primeiros contatos com ele, eu não tinha tido antes, né? E aí eu até coloquei aqui na foto para mostrar. O CIA, ele é um software assim bem avançado de estruturas, todo mundo que tiver assim a oportunidade de poder mexer. Existem vários hoje em dia, né? Mas o CIA é um dos que eu acho bem legal. Ele dá para fazer coisa bem complexa nele e coisa bem simples também, né? Porque eu falo que o mais legal de tudo é sempre simplificar a estrutura que você está fazendo ao máximo, né? Quanto mais simplificar, melhor ela vai, mais eficiente ela vai ser e melhor vai ser sua análise. E ele ajudou muito a gente nesse elevado aqui, porque tinha lugar do elevado que a gente não tinha junta. E o que que acontece? É mais ou menos aquilo que eu comentei com vocês lá na parte que eu estava mostrando do rodoanel. Quando a obra é isostática, o momento, né, ele não passa para o outro vão, né, o diagrama de momento. Ele é só um momento de viga isostática, né, um momento que é zero nas pontinhas da viga e no meio tem o máximo lá. Nessa obra, tinha alguns lugares, apesar da maioria dela ser toda isostática, tinha alguns lugares que a gente tinha que ter uma coisa que chama laje elástica, que é quando não tem a junta. Ou seja, a obra juntava só a laje em cima, a viga continuava isostática, só que a laje não tinha junta, a laje solidarizava. Então, eu vou até pegar a foto aqui do Rodanel, que vai dar para explicar melhor. Imagina essas juntas aqui, ó. Você pode ver que em todos os vãos no rodoanel a gente tem junta, 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 junta. Imagina se eu tenho essa junta e aí a próxima junta que eu vou ter é só lá na frente. Ou seja, isso aqui já não configura uma estrutura totalmente isostática. A laje dela já não é mais. Ela vai transmitir esforços de uma para outra. E quando isso acontece, muita coisa muda. Parece que, nossa, só o que você vai fazer então é calcular uma coisa maior. Não. Quando isso acontece, o esforço ele não fica proporcional. Por exemplo, um esforço de aceleração numa ponte, ele vai distribuir totalmente diferente. Os esforços na laje, eles ficam altíssimos. Então, toda uma outra análise que a gente tem que fazer. E aí, voltando aqui, o CIA, pela capacidade dele de produção ali, de modelo, a gente conseguia fazer nele trechos enormes, enormes, enormes de obra, para a gente ver o problema que ia dar nessas partes de laje elástica, porque o esforço vai acumulando e para você ver certinho em cada lugar que você tem uma junta dessa que virou solidarizada, vai se comportar de um jeito bem não intuitivo. Então, é isso, quando você tem capacidade de processamento de software bem elevada, você consegue simular coisas assim que muito meticulosa e ver certinho. Isso foi uma das coisas que a gente conseguiu fazer aqui, né? Que o CIA ajudou muito a gente. E, e o CIA, uma das coisas também que foram bem legais, né? Que ele pôde ajudar a gente, depois de um tempo que a gente já estava na obra, teve alguns blocos de fundação que deram problema lá, que o concreto acho que não bateu FCK, era alguma coisa assim, não deu a resistência que tinha que dar. E aí o pessoal da obra pediu para a gente fazer um reforço. E como a gente tinha praticamente a obra inteira modelada no software de elementos finitos, né, que era no CIA, a gente foi lá exatamente no bloco que deu problema, era acho que 3 blocos, e aí a gente via, porque quando a gente, só explicando um pouquinho antes para fazer sentido, quando a gente dimensiona uma obra dessa aqui, a gente vê, pô,
Vamos supor, esse primeiro pilar tem 4 estacas, esse aqui 4, 4, aí os outros tem 5. A gente não dimensiona bloco por bloco aqui. Se o bloco tem a mesma configuração, a gente vai pegar o pior e dimensionar. Só que essa é a vantagem de você ter um modelo bem meticuloso. O que que aconteceu? Vamos supor que esses 3 pilares aqui estavam dimensionados iguais e só o segundo aqui deu problema. Quando isso acontece, eu consigo entrar no meu modelo, ver exatamente o esforço que está dando no segundo pilar que deu problema lá na obra e fazer um cálculo específico para esse pilar. Às vezes, esse pilar aqui, com o FCK que deu na obra, tá tudo bem, eles podem até continuar o projeto, entendeu? Mas se eu não tiver, às vezes, uma capacidade dessa de modelagem tão grande, eu não queria saber isso. E aí a gente ia calcular um reforço do mesmo jeito para aquela situação, e às vezes eu nem precisaria de um reforço, entendeu? Usando esses tipos de software muda bastante. E falando agora o final aí do CIA, é um software muito legal para diversos tipos de estrutura. Para obra de arte, ele é muito bom, né? Eu considero até um dos melhores que eu já mexi. E quem tiver oportunidade para conhecer o software, ele é bem legal mesmo. Legal. Ó, o Roberto Guerzoni tá compartilhando um pouco da experiência dele, dizendo que é o que acontecia nas pontes que eram feitas na Sener, lajes elásticas, Uhum. que ele trabalhou em algumas pontes também. De- Sim, sim, exatamente. E Pedro, deixa eu te levantar só mais algumas perguntinhas. Vai lá, pode falar. Quais foram os principais desafios, né, que você enfrentou ao longo da carreira e como você os superou? Legal, legal. Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo que quer entrar na área tem que perguntar para pessoas da área, para entender, assim, né? Ó, acho que assim, tem alguns desafios que dá para colocar meio que tudo junto, assim, que todos meio que se completam. Quando o principal desafio é pegar a rotina do escritório e, assim, entender que é bem diferente só da teoria, né? Então, quando você está na faculdade, quando você estuda concreto, né? Você calcula a linha neutra, aí você calcula o aço, você faz o exercício, mas assim, a rotina, quando você tem que entregar projeto, é um negócio que é bem em produção, assim. Então, muitas vezes, algumas partes, no começo, o que me incomodava era basicamente isso. Algumas partes do processo de dimensionamento você pulava, porque você não fazia tudo certinho, assim, igual quando você faz na faculdade, né? Então, meio que você que tem que correr atrás para entender tudo aquilo que você está fazendo, né? Por exemplo, logo que eu cheguei, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu lembro que eu ajudei a verificar, por exemplo, cabeça de viga de proteção, né? Tipo, o esforço que dava ali, umas verificações mais localizadas. E eu nunca tinha feito aquilo na vida. E assim, o pessoal do escritório usa muita planilha, usa muito software, que é fácil de mexer e você consegue usar. E você consegue ajudar o pessoal a produzir. Mas se você não for atrás, assim, para entender mesmo o que você está fazendo, isso aí acaba sendo uma coisa que te desmotiva, assim, às vezes, entendeu? Então, tem muita coisa que você tem que acabar se interessando e explorando um pouco mais para vencer essas barreiras. Uma coisa que me ajudou muito foi que logo que eu comecei a dimensionar, o pessoal usa muita planilha de dimensionamento, isso é normal, né? Pô, vou fazer uma planilha aqui para dimensionar a flexão simples de viga. Isso é o que mais tem. Hoje em dia, se você digitar aí na internet, você acha um monte, por exemplo. Mas a dica que eu dou, respondendo assim certinho essa pergunta da Gabi, é sempre tenta fazer o seu, assim. Exato. Sempre que você pode usar de alguém, né? Você pode melhorar de alguém, você pode fazer o que você quiser, mas se você fizer o seu, você pode nem usar o seu depois. Mas fazendo o processo de fazer o seu, você aprende muito mesmo, muito. E inclusive você fica muito bom no Excel, que o Excel é uma coisa que eu digo assim, acho que existe muita coisa importante na engenharia, mas talvez o Excel seja imbatível na utilidade dele. E dá para fazer coisa muito legal que você vai levar para sua vida inteira mesmo. Eu Sim. tenho planilha que eu atualizo ela até hoje, compartilho, não tem problema nenhum com essas coisas, mas assim, eu dou upgrade nela todo mês até hoje, desde 2012, entendeu? E é coisa que você vai levar mesmo para a vida inteira. Se você é organizado nessas coisas e se interessa, as coisas acabam não ficando difíceis, sabe? Você fala, nossa, tem que calcular, que difícil, como que eu vou calcular isso? Não, não é difícil. É que você só não está acostumado, entendeu? É mais ou menos isso. É isso aí. Você falou que tinha uma parte aí na sua apresentação que você queria compartilhar sobre a rotina do engenheiro, né? Ah, tá, era essa última aqui.
Peraí, voltando. Essa aqui é uma parte que eu fiz só para, assim, exemplificar uma rotina de escritório aqui de engenheiro de estruturas do dia a dia, né? E eu tentei colocar mais ou menos na ordem, né? Um pouco dessa resposta que eu falei agora, que a Gabi perguntou, entra muito em algumas coisas aqui disso aqui, né? E coisa que a gente mais faz, vai, cálculo e simulação estrutural. Quando você vai, isso aqui é como se fosse começando um projeto, vai. Tentei fazer mais ou menos nessa ordem. Primeira coisa, geralmente, que acontece é a gente pegar uma implantação ou um esquema do projeto, né? Ou até uma arquitetura do projeto, e a gente tem a arquitetura lá, e fala, ó, é isso aqui que a gente tem que fazer. Então, a primeira coisa, geralmente, que a gente faz no projeto é pensar como que vai ser a estrutura do projeto. E essa parte é uma parte muito importante, porque é onde você vai definir as complexidades da sua estrutura. E entra um pouco naquilo que eu tinha falado, que assim, quanto mais simples você puder manter, melhor. Não porque é mais fácil, mas porque geralmente estruturas simples são melhores mesmo que estruturas complexas, né? Se você poder ter soluções simples para coisas que parecem, sei lá, às vezes impossíveis de resolver, você vai conseguir no final resolver inteiro muito melhor do que tentar às vezes fazer alguma coisa muito complexa. Então esses esquemas estruturais do começo que você adota, os esquemas seriam assim, vai ter um pilar aqui, a viga vai funcionar assim, aqui não vai ter viga, porque eu vou fazer um balanço. É muito importante esse início, né? Geralmente a gente faz bem no começo do projeto. Aí depois, quando está mais solidarizado, a gente vai avaliar os carregamentos daquela estrutura, né? E sempre é legal, eu sempre faço uma listinha antes de começar a calcular de todos os carregamentos que eu vou ter que eu vou ter que ver. Às vezes é uma estrutura que eu vou ter que, por exemplo, usar um carregamento que eu nunca usei. Então aí eu anoto, dou uma pesquisada em normas sobre esse carregamento. Tudo que eu vou usar, eu já deixo anotado de carregamento. E aí depois que a gente tem tudo isso, a gente começa a fazer aí os cálculos, né? Para pegar os esforços da estrutura. Às vezes na mão, quando é coisa mais simples, às vezes em planilha. E a maioria das vezes hoje em dia em software de elementos finitos, né? Que ajudam muito. Muita gente fala que quando você vê aquelas postagens, né? Fala, no meu tempo calculava tudo na mão, não sei o quê. Tem essa parte, é muito legal. Eu acho que a gente tem que saber sempre o que está por trás de tudo aí, sempre saber ter responsabilidade das coisas que a gente está fazendo. Mas hoje em dia também é muito importante saber operar diversas ferramentas que sem elas a gente não faz projeto, né? Por exemplo, tem muita pessoa que eu acho que vê de um jeito errado, você fala, no meu tempo a gente fazia na mão e saía melhor. No seu tempo você fazia na mão, mas fazia uma ponte, né? Aí hoje em dia no nosso tempo a gente faz no software e a gente faz 50 pontos no tempo de uma ponte. Então tem que levar em consideração isso também. Tem que tomar muito cuidado com esses tipos de análise, mas com certeza uma das ferramentas e coisas que mais tem que estudar hoje em dia são os softwares, que eles estão mudando a todo tempo e tem muita coisa legal, né, que a gente vai descobrindo. E por último aí, sempre estudar a norma, né, a gente tem que estudar bastante, a norma é uma coisa que tem que ser diária, é até legal sempre dar uma lida em norma nova, ver as seções da norma que você mais usa, porque a norma te ajuda com a norma você praticamente consegue fazer o projeto inteiro. E sempre, a norma na verdade não é uma coisa, eu falo que ela não é uma coisa para te atrapalhar, ela é para te ajudar, né? Porque tipo, se você se baseia sempre nela, você tem a segurança de ter a norma ali ao seu lado. É bem legal sempre se interessar por normas. E nem só norma, né? Às vezes tem manual muito interessante de empresa aí renomada no mercado. Tem, por exemplo, manual de pré-moldado. Tem muita empresa que tem manual de pré-moldado que você consegue, nossa, tirar muita informação ali desses manuais, inclusive de cálculo, que dá para aprender muita coisa. E às vezes a norma que você tem que calcular com uma norma internacional, por exemplo. Naqueles projetos farmacêuticos que eu apresentei, tinha norma que era todas internacionais. Então aí você tem que ficar estudando um pouco, né? Indo para lá e para cá é sempre bastante importante. E aí, meio depois que calculou e gerou ali e já deu o start, tem a parte da entrega e do desenvolvimento do projeto, né? Que é uma rotina que dá bastante trabalho. Em muitos projetos, mais trabalho que na primeira, né? Nessa primeira parte que eu citei, que a gente tem que meio que trabalhar junto com quem desenha, né? Meio que a gente desenha também junto e vai fazendo tudo junto, verificando. Falar, agora vamos fazer essa parte da viga, por exemplo, agora vamos fazer a fundação, sempre verificando e orientando todo mundo ali, né, que está desenhando e colaborando no projeto.
seja hoje em dia, Revit, AutoCAD, seja na ferramenta aí que for, é um processo que a gente meio que anda junto, né? Tem gente que separa um pouco o cálculo de desenho, mas eu acho que não faz muito sentido e cada vez mais faz menos sentido, né? Porque hoje em dia é muito junto. O modelo, tem projeto que você pega o modelo hoje em dia do Revit para começar o seu modelo estrutural. Então, é meio que não tem como mais olhar separado, assim, eu só desenho, eu só calculo. Não, você tem que calcular, você tem que saber desenhar, você tem que saber o que está acontecendo, você tem que saber verificar. Porque se você só souber calcular, na verdade não está sabendo fazer nada, né? Você tem que saber calcular e transmitir isso para um desenho. Pode ser um modelo. Hoje em dia tem projeto que nem entrega mais desenho, né? Entrega só o modelo. É uma coisa muito chique. Mas é a verdade. Se você não souber o que está por trás do seu cálculo, que é o detalhamento que você entrega para o cliente, aí não adianta também você saber calcular tudo. É, tem que E saber fazer projeto, né? exatamente. E por final, que às vezes demanda dias, dias e dias e dias, é a emissão. É um processo que vai viver muito no escritório, muito, muito mesmo. Por isso que eu coloquei aqui. E ele é bem massivo, assim, é coisa que tira o seu sono mesmo. Porque todo mundo trabalha na emissão, tem que. E é coisa assim, besta, né? Que parece. Você gera. Você tem que gerar PDF, você tem que imprimir folha às vezes. Mas assim, gerar PDF, fala, nossa, não tem alguém que faz isso? Tem, mas quando é emissão de obra muito, muito grande, todo mundo acaba ajudando. E assim, você tem que às vezes gerar 100 PDFs num dia e verificar, e aí 20 vão dar errado, óbvio. E aí você tem que fazer de novo. E aí mandar para o cliente de novo, carregar no sistema de novo. Cada escritório funciona de um jeito. Mas em todos que eu trabalhei até hoje, o processo de emissão é sempre massivo e demanda às vezes dias, né? Dependendo do que você está emitindo. Na, na CPTM mesmo que eu comentei, e até o Alexandre mandou aí a questão, era uma emissão que às vezes a gente precisava, por exemplo, de 20 pessoas trabalhando na emissão, era uma loucura. E isso. E aí eu coloquei aqui no final os estudos que estão sempre vão fazer parte aí da rotina em todas as áreas, né? E aí eu coloquei meio em ordem, software novo toda hora, estamos aprendendo, não assim a usar outro software, mas às vezes hoje os softwares têm tanta coisa que a gente usa ele só para uma coisa e nem sabe que ele faz outras coisas. Então, assim, explorando função dentro de software, aprendendo a modelar mais eficientemente, aprendendo a modelar as coisas mais simples, né? Que tudo isso faz parte de estudo. Estudar norma, manual, como eu tinha falado, boas práticas, que isso aqui é muito importante. Boas práticas entra em como detalhar um projeto bem, como entregar, quais são os padrões que o cliente usa às vezes, melhoria de processo de detalhamento dentro da empresa, é tudo coisa que você nunca vai parar de estudar, né? Mesmo você não querendo, às vezes, não indo atrás, você acaba estudando, porque em todo projeto você vai ver isso, toda hora, né? É... Aproveitando um pouquinho essa questão que você falou dos softwares, né? Que Uhum. dica que você dá para o engenheiro se sentir seguro para manipular uma determinada ferramenta? Então, a dica que eu dou é sempre que você pegar um software novo, começar fazendo a estrutura mais simples de todas. Às vezes ela não precisa nem existir, mas faz modelinhos que você faria na mão ou em outro software que você já confia e sempre compara, para você entender como que ele funciona, né? Tem alguns que funcionam diferente e tem algumas coisas bestas que às vezes podem ser, tipo, bem perigosas. Por exemplo, tem software que o eixo local de um software é indicado por a letra 1 e o 1 é o X, vai. E aí, às vezes, em outro software não é a mesma letra, é outra cor e em vez de 1, ele indica A, sei lá. Coisas assim que são simples, mas são bem importantes, né, para você ter esse respaldo e se sentir mais seguro. É a comparação com as coisas que você sabe que tá certo. Isso é a melhor coisa aí para sempre que quando você for começar a mexer em qualquer software. Às vezes a gente faz até de novo em software que a gente já conhece, né? Só para ver se está tudo certinho. Sempre tem que fazer. É o nosso próprio CQP, né? Exatamente, o nosso próprio CQP. E, e aí, fechando essa parte de que eu coloquei de configuração de estrutura existente, material e método construtivo, é mais o interesse por comparar as coisas que você faz com coisas que existem. Isso é muito legal. Por exemplo, às vezes você está trabalhando num projeto, às vezes de pré-moldado, vai.
Aí você tem uma dúvida. Pô, como será que faz essa parte aqui? Como que será que é o usual? Procura projeto igual, vê como que foi feito. Com foto dá para ver, muito fácil. E aí você também tem ideia de solução para o seu. Isso muda muito mesmo. Teve coisa já que solução de coisa grande, de ponte e viaduto, que eu já trabalhei em lugar que a gente tomou a solução vendo obras que já tinham havia sido feitas, sabe? E que às vezes é uma coisa tão diferente ali que você nunca fez, que não tem o porquê você não ver as que já foram feitas. Essa é uma parte muito importante da engenharia. Na verdade, acho que a engenharia se baseia nisso, né? Começaram a fazer lá atrás arco com bloco, né? Um dia. E aí foram fazendo igual. E aí depois foram aprimorando, 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 aprimorando. E aí é o que. Esse negócio de estudar coisa que já foi feita, existente, eu também acho muito importante aí, só para finalizar. E mais uma perguntinha aí que acho que todos querem saber, né? Na sua visão, quais são as principais oportunidades na área de infraestrutura? Então, na área de projeto, de infraestrutura, assim, o que eu acho que tem de melhor de oportunidade são as obras grandes mesmo. Quando você consegue fazer parte de uma obra, por exemplo, de uma obra que tem bastante viaduto, bastante ponte, ou até mesmo de uma estação de metrô, essas obras, elas são bem icônicas e você consegue aprender muita coisa. Então, não é tão fácil, né? Às vezes achar vaga nessas áreas. E também a gente tem que é muito sazonal, né, o projeto dessas obras, porque dependendo se dá algum problema, e às vezes, bastante vezes relacionado ao governo, essas obras param tudo. E a gente fica sem trabalho nessa parte de obra grande. Mas acho que as maiores oportunidades eu, pelo menos assim, no mundo que eu vejo, seria assim, obras de metrô e obras relacionadas a rodovias, né, que aí entra ponte, viaduto, contenção. Nessas obras você consegue aprender muito. E industrial é legal também. Só que industrial é um pouco diferente na minha visão, porque você vai mais para a linha de produtividade extrema. Na parte de infraestrutura, você consegue, pelo menos nas experiências que eu tive, você consegue aprender um pouco mais a fundo, coisa bem legal, assim. Sim, perfeito, Pedro. Ó, o Coelho tá falando aqui, ó, no processo de você fazer o seu, é aí que vem as dúvidas e a gente consegue aprender e nunca mais esquecer, né? Sim, exatamente. É Exatamente. bater na cabeça e não entendendo, que aí uma hora você consegue entender. Porque às vezes você usa uma planilha ali há anos, sei lá, uma planilha de ancoragem, de ferro. Você só digita ali. Aí você fala, aí um dia você fala, por que que é assim? Aí você fala, vou ver, ver na norma, dá pra ver. Às vezes você não acha, pergunta pra alguém, é assim, saber o que você tá fazendo ali é a melhor coisa. Exato. E saber que você não sabe também é o começo, né? É o começo. É, exato. Ó, as normas devem ser livro de cabeceira dos engenheiros. Não, é legal, é isso mesmo. E hoje em dia, meu, é tão fácil consultar, né? Você abre ali um PDF, dá um look ali no PDF, usa o comando, você acha o que você quiser na hora ali, é muito fácil. Sim. É isso, não fazer as coisas automáticas e saber como se faz corretamente. Exatamente, Exatamente. exatamente, Bom, pessoal, exatamente. vocês têm mais alguma dúvida aí que queiram compartilhar com o Pedro? Senão, daqui a pouquinho nós vamos já encerrar essa parte. Já vou começar agradecendo pela sua presença, Pedro, por compartilhar um pouquinho o seu tempo, a sua experiência, os seus conhecimentos com a gente. Eu tenho certeza Imagina. que todo mundo aqui gostou bastante, se sentiram bastante inspirados, né? Não, eu que agradeço aí. Muito legal compartilhar e falar um pouco dessa área de estrutura que muita, acho que a maioria da gente que se forma às vezes não se interessa muito, mas é bem legal incentivar o pessoal a vir para essa área, né, para esse mercado, que não é uma coisa de sete cabeças, assim. Exatamente, não é uma coisa de sete cabeças e a gente não tem muito conhecimento disso, né? Quando a gente está ali na Uhum, graduação, às vezes, ou mesmo sim, no mercado de trabalho, a gente nem tem ideia de que é possível trabalhar com isso, né? sim, exatamente. Pensa que, não sei, às vezes pensa que é só ali uma matéria, né, que usa, não sei. Às vezes acaba sendo isso para a carreira de muita gente, mas que que é um mercado que precisa de gente hoje em dia e é bem grande, dá para trabalhar bastante em projeto. Sim. Deixa eu ver se veio aqui mais alguma perguntinha primeiro. Gustavo está dizendo: excelente palestra, Pedro, parabéns, muito Obrigado. obrigada.
E é isso, pessoal. Já falamos mais de 1 hora aqui com o Pedro, né? Pedro, Sim, sim. obrigada de verdade pela sua Imagina, eu que presença. agradeço aí pelo espaço, Gabi, que precisar, sempre estou à disposição. Imagina, o convite está sempre aberto aqui, tá bom? Joia. Então, obrigada, Pedro. Nós Obrigado vamos vocês, gente. encerrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós vamos encerrar por aqui e vamos lá. Bom, nossa, foi bastante produtivo, né, pessoal? Gostei bastante da apresentação do Pedro. Espero que vocês tenham gostado também. Deu pra gente ter uma noção aí um pouquinho melhor, né, do que são os projetos. A gente consegue ver que, puxa, trabalhar com estruturas é um campo muito vasto, né? Ele mostrou aí um monte de tipo de obra que pode ser feita, né? Então, o trabalho do engenheiro estrutural, né, no caso, ele é bastante amplo. A gente pode se especializar em diversas outras áreas, né? Basta a gente buscar, né? Buscar essas oportunidades. E caso você queira participar do Intensivo 6 em 2, que foi uma imersão de 2 dias, onde revisamos toda a matéria de concreto armado 1 com exemplo completo, a gravação está em formato de aulas e já está disponível para vocês. Acesse o link aqui embaixo para mais informações. Agora, se vocês querem ver como eu dimensiono uma sapata do zero, com passo a passo completo, não deixe de ver esta super aula que está disponível no canal.